Fala galera, começando aqui mais um Resenhando, hoje aqui com o mestre Maurício Fonteles. Maurício que é uma figura conhecidíssima aí, né, no mundo do audiovisual e por acaso ou não, né, por indicação do Johnny, que é meu compadre, meu sócio e o cara que já é antigo aí na área, me indicou e aí a gente foi seguindo esse caminho aí que eu acredito que foi o mais acertado de todos. E hoje só estamos aqui graças a ter participado de um curso da OSE. Que massa, cara. Pô, primeiro, é interessante que eu estou no seu podcast, mas seja bem-vindo ao meu estúdio. Seja bem-vindo à nossa casa aqui que a brincadeira acontece, é um prazer receber. Primeira de muitas vezes, a casa é sua, pode chegar que a gente toma café e grava por aqui. Só que aqui é o seguinte, a gente sempre tem que marcar um trabalho para poder se encontrar, entendeu? Porque eu assim, falar, vamos tomar... Não, eu não sou o cara que sai para tomar cerveja, eu vou trabalhar e a gente toma cerveja depois. Isso é verdade, porque já se vão o quê aí? 3 anos do OSE Experience e a gente já conversou várias vezes, já falou sobre trabalho, tentou marcar um café várias vezes, mas assim como você tem uma filha pequena em casa, eu também tenho 2, né? Então essa correria aí fica mais... A gente bota o trabalho como uma difícil. Desculpa para se encontrar, mas uma ótima desculpa, na verdade. Não, dá certo demais, dá certo demais. E na verdade essa curiosidade de ser o seu estúdio é justamente a natureza inversa dessa proposta nossa, né? Da To Go Cast, que é levar o podcast até o ambiente mais confortável para a pessoa falar. Sim. Então, a maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a buscar um estúdio ou até mesmo se deslocar para um podcast que já é mais conhecido, que na verdade é um ambiente confortável do apresentador, né? Então a gente está buscando fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Total. E acho que isso é o grande caminho, né? Eu vou te falar que eu comecei agora, né? A gente já fez várias tentativas de podcast na OSE, né? Desde... fizemos online durante um tempo, lá no comecinho, assim, antes, né? Até na época eu encontrei com a galera do SMI, a gente chegou a gravar junto. E a gente tinha feito um formato meio podcast. Como a gente estava trabalhando remoto, eu fazia assim, eu chamava a pessoa no Zoom, colocava a TV do meu lado e a gente gravava, a pessoa ficava na TV, saca? E funcionou, eu fiz vários com uma galera legal do audiovisual. Depois a gente fez também uma tentativa com uma galera próxima, assim, né? E fazendo no formato de várias pessoas na mesma sala. E depois a gente fez online, a gente fez de várias maneiras, né? Só que eu percebi que eu não estava seguindo muito, né? Testamos, e eu sempre estou testando algum tipo de conteúdo, mas aí culminou de... em 2022 eu fiquei pensando muito, né? Eu tenho criado podcast para empresas, participo de podcasts, né? Quando me convidam, mas eu resolvi eu falei, não, eu quero tocar o podcast da OSE, só que eu não quero me prender a um formato único. E é o formato tradicional, digamos assim, que hoje a gente tem, né? Que é uma mesa, 2 ou 4 pessoas, uma TV no fundo, que é legal, né? Acabou se tornando meio que uma referência por causa de vários aí que a gente vê na internet. Mas eu vejo que, na real, o podcast legal mesmo é o conteúdo dele, assim. Então, se eu resolvi fazer assim, o primeiro e o segundo eu gravei eu sozinho falando com o microfone, meia hora, mandando ver, pensando e conversando, né, com a audiência. E se depois vier em formato de entrevista, massa. Se tiver que ser no estúdio, bora. Se tiver que ser na rua, bora. Eu acho que tem que focar muito no conteúdo. Eu acho legal a tua proposta exatamente disso, assim, de se desprender um pouco daquele visual específico, né? E que as pessoas nem sabem exatamente por que elas estão adotando esse visual, né? A galera usa sempre os mesmos microfones, mesmas câmeras e tal, mas não sabe nem por que escolheram. Só porque, de repente, todo mundo está usando. Mas tem maneiras mais interessantes, digamos assim, de criar. Eu acho que você trazer essa diversidade aí fica super legal. Não, com certeza. Isso que você falou Mas, na verdade, eu acho que não é nem culpa das pessoas, né? Eu acho que isso é um pouco natural de quando você não sabe fazer, você copia, né? Sim, Então, teve um modelo lá do Joe Rogan que ficou famoso, né? O pessoal foi fazendo aqui no Flow, no Podpah, enfim, em vários outros... O Inteligência Limitada, os caras foram fazendo nesse formato, a galera se acostumou a assistir. Quem gostou da forma de produzir conteúdo resolveu produzir assim, né? Mas eu penso exatamente igual você, afinal de contas, toda a minha caminhada inicial até agora
foi com base nos conhecimentos que eu tive a oportunidade de adquirir na OSE. E eu sigo muito essa linha de pensamento, né? De fazer uma coisa que funcione, né? Não ficar... Mas, ao mesmo tempo, tentando ser disruptivo, né? Então, tanto que o primeiro, a gente gravou em cima de um fute-mesa numa área externa, né? Então, porra, foi assim... Foi um desafio muito grande. A gente errou ali em algumas coisas e a ideia é sempre também dar a cara a tapa, né? Para essas coisas. A gente tá fazendo uma área no site lá do blog que a gente fala a parte do desafio e onde a gente poderia melhorar para o próximo. Sim. Né? Então, ali por conta até dessa questão de obra, de barulho em volta, eu errei um pouco na mão ali no AutoGate, então falhou um pouquinho ali o áudio. E não tenho vergonha nenhuma de jogar isso, porque, na verdade, eu quero poder levar isso para qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar. Que seja legal, o cara fala assim, pô, eu quero gravar aqui numa lancha no lago. Vamos. Sim. De noite, vamos fazer acontecer, entendeu? Tem uma parada que é legal, cara. Eu sou consumidor de podcast já faz muito tempo, né? E já tive momentos assim de escutar a rodo e momentos de dar uma afastada. E eu confesso que muitos dos podcasts que eu escuto, e uma grande parte, a maioria, diria que são gringos e tal, nem são podcasts muito focados em conversas, né? São focados, às vezes, são podcasts mais narrativos, construções sonoras e tal, tem outra pegada. Mas tinha um podcast que eu gostava muito, que era o do Chase Jarvis, que é uma referência para mim, e que era sempre nesse formato de entrevista. E uma vez ele estava entrevistando o Tim Ferriss. Tim Ferriss é um dos papas da produtividade, né? Um grande empresário, escritor, autor, e também um grande podcaster. Ele tem os maiores podcasts dos Estados Unidos. E eu lembro que eles estavam conversando exatamente um papo parecido sobre fazer podcast, e eles falaram, o Tim Ferriss falou, cara, e o meu podcast sou eu, um H4 da Zoom e 2 SM58 da Shure. Eu vou e entrevisto as pessoas, sacou? E lógico, era focado só em áudio, né? Na época ele não fazia em vídeo, não sei se está fazendo, mas aquilo me deu um estalo, assim, eu falei, cara, que simples, né? E olha, é um cara que é milionário, tem os maiores contatos do mundo, poderia ter uma equipe seguindo ele, mas ele escolheu fazer na simplicidade, porque ele falou, cara, eu prefiro às vezes chegar simples, pô, vou conversar com um cara que é gigante, e eu prefiro chegar na simplicidade de ter aquele acesso ali a ele, sabe, do que eu ter que marcar um horário, fazer uma parada, né, uma super equipe, ir para um estúdio e tudo mais. Então, acho que a simplicidade, ela, né, faz parte. Lógico, cuidado, qualidade, tudo isso está por trás também. Mas é legal ter essa leveza, né, no processo de criação de conteúdo. Acho que ele funciona bem. Com certeza. Eu acho que a gente até conversava aqui um pouquinho antes, né, enquanto montava. Uma das maiores dores, muitas vezes, do cara que quer produzir conteúdo e ou não está produzindo no ritmo que queria, ou sequer começou, é o cara olhar direto para uma câmera sozinho e falar com ela. Né? E, na verdade, isso despertou muito para mim, até por umas conversas que a gente tinha. Você falava, não, cara, você tem que produzir conteúdo. Pô, o cara criador de vídeo, ele tem que produzir conteúdo, ele tem que botar a cara. E eu tinha muito essa dificuldade. E até que a gente fez o primeiro, eu falei, cara, eu me sinto muito à vontade com isso aqui. Sim. E talvez com isso eu consiga resolver essa dor dessas pessoas, justamente por essa simplicidade. Quantas vezes eu já não expliquei uma coisa que eu queria fazer numa conversa de bar, num almoço, para um amigo mais próximo, para uma pessoa que nem me conhece, para uma pessoa mais nova, para uma pessoa mais velha. Você consegue colocar de formas diferentes com uma facilidade muito grande, porque você não está olhando para a câmera. E você domina aquilo ali, é muito tranquilo. Agora, quando você olha para a câmera e começa a gravar, parece que trava, né? E eu acho que também a questão do ambiente de estúdio, muitas vezes é isso, né? O cara, ele sai da área de conforto dele. Aí ele fala assim, pô, eu vou para um estúdio. Muita gente já começa até suar e tal. O cara fala, pô, tô lá, o tempo é contado, eu tenho que chegar e tem que dar certo. Então o cara se sente muito pressionado e não fica tão espontâneo, né? A conversa não fica tão natural. E é isso, cara. Falar para a câmera diretamente, eu sei porque eu já fiz muito e faço diariamente, mas não é fácil, assim. É difícil achar a sua naturalidade. E hoje, mesmo tendo feito assim, só para o YouTube mais de 1000 vídeos, às vezes eu ainda percebo alguns dias onde eu sinto que eu dei uma travada, saca? Assim, é natural, hoje é tranquilo para mim, mas tem um dia que eu não tô tão bem, e aí eu vou falar para a câmera e parece que a energia não tá batendo. É desafiador.
Então, né, você poder ter Acho que é um dos porquês que as pessoas também se apaixonaram por esse formato do podcast, para gerar conteúdo, porque é muito mais leve, né? Assim, você pegar e puxar um papo de meia hora, uma hora e conseguir dali retirar outros conteúdos, né? Ter o seu conteúdo longo, os curtos. Acho que isso que encanta muita gente e fazer mais leve mesmo. Não, com certeza, né? Até a forma de entretenimento, né, tá mudando. Então, a própria TV aberta, né? Os canais já estão tendo essa mudança e tá muita gente indo pro YouTube. Então, Sim. você tem o entretenimento que é, pô, chegou em casa à noite depois de um dia de trabalho, você vai sentar e vai assistir um episódio inteiro de um podcast. E você também tem a opção desse podcast estar somente em áudio, você tá no seu carro, você tá ouvindo nas principais plataformas, né? Você, muitas vezes, aquele vídeo não te chamou a atenção, seja pela thumb, seja pela chamada ali, mas de repente teve um trecho ali, né, que a gente coloca no Shorts ou coloca no Reels, que chama muita atenção, Sim. né? E daquele vídeo, de repente, leva para o vídeo grande, leva para outros conteúdos, e aí que você fala isso até num vídeo lá na Oz, né? Da multiplicação do conteúdo, né? Sim. Cara, é uma das grandes maneiras de gerar e multiplicar conteúdo, né? Porque tem grandes sacadas, né? E tem várias maneiras e tem várias perspectivas das pessoas consumirem isso também. E eu particularmente, sou um cara que gosta muito de conteúdo longo, sabe? Não necessariamente uma hora, mas alguns com uma hora, às vezes até com mais. Inclusive, eu tenho investido desde o final do ano passado no canal da Oz em fazer vídeos mais longos, fazendo vídeo de 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos às vezes. E não só no formato podcast, mas às vezes um tutorial super expandido, que traga uma técnica, que seja um aprendizado completo. Mas eu gosto, cara, porque talvez ele não tenha uma super audiência, mas a pessoa que assiste, ela sai transformada, assim, saca? Eu realmente entrego uma coisa que é de muito valor e, e lógico, eu sei que dali também a gente pode derivar e fazer outras pílulas que chamem a atenção, que levem para esse conteúdo mais longo, mas eu particularmente eu gosto dessa informação mais completa, assim, sabe? De buscar esse caminho, entender. Né, eu tenho essa pegada de pesquisador, de sempre, né, tá tentando entender muito das coisas que eu estou fazendo, que eu estou consumindo, então acho que para mim faz muito sentido o conteúdo longo também. Não, e a gente vai falar sobre essa questão aí da pesquisa, mas aproveitando, essa questão que você falou do conteúdo mais longo, eu acho que as pessoas hoje, especialmente quem vai pegando orientações mais rasas assim na internet, elas estão muito preocupadas com isso mesmo, com o número de visualizações, com o número de likes, curtidas, compartilhamentos, mas isso não significa necessariamente o que o empresário quer, né? Que no meio do digital a gente chama de conversão, né? Sim. Então, legal trabalhar isso aí para um topo de funil, é interessante. Agora, esse tipo de conteúdo que você produz, cara, hoje em dia, se uma pessoa ficou 25 minutos, 30 minutos com você, é porque muito provavelmente você já quebrou boa parte das objeções dela. Muito provavelmente ele é um cliente ali que, se não é que seu cliente ainda, se não comprou um produto seu ainda, muito provavelmente vai comprar. E essa galera que só consumiu ali é quase que um automático, né? Você tá lá rolando o vídeo, aí você dá um like, passa, dá um like, você não sabe nem quem produziu o conteúdo. Né? Então, assim, é importante essa sua visão, cara que já criou bastante, porque o empresário às vezes fica preocupado com isso. Ele, não, eu quero só ali 30 segundos, 1 minuto, porque é o que dá audiência. Mas não significa que um vídeo de 30 minutos que você teve, sei lá, 1000 visualizações, que ele seja pior do que um vídeo de 1 minuto que deu 20 mil visualizações. De forma alguma. Eu acho que é aí que tá, assim, eu prefiro 1000 pessoas que viram 25 minutos de vídeo meu do que 20 mil que viram 30 segundos, assim, de verdade, porque é outro tipo de relação que a pessoa vai criando. E eu não tô tirando a importância, eu acho que é isso. Existem escalas de conteúdo, né? Existem níveis de consciência do teu cliente, do que eles estão buscando. Mas por isso que eu acredito assim, não dá para ficar só de pílula, sacou? Não dá para. E por isso, às vezes, é muito doido, mas se você for ver, assim, tem vários desdobramentos, mas tem gente que não quer ir pro YouTube porque não consegue conseguir, né? Não consegue fazer conteúdo mais longo,
ou porque lá não tem tanto resultado, porque não tem o conteúdo longo, e acaba ficando só no TikTok, só no Instagram, e é pronto. E é isso, sacou? E é isso, porque o YouTube é difícil, né? Fazer conteúdo longo não é fácil. Criar uma audiência cativa no YouTube não é fácil, saca? É trabalhoso, é uma construção, tá? Não tô tirando o trabalho das outras redes, mas é importante que você tenha, assim, essa consciência de que tem espaço para todos os tipos de conteúdo, do mais curto ao médio ao longo. E eu vou te falar que o longo, ele talvez não seja aquele encantamento inicial que ele gera na pessoa, porque às vezes a pessoa, porra, 25 minutos de vídeo, nem vou nem ver, né? Mas ele tem esse poder de tomada de consciência. Se a pessoa passou 25 minutos com você assistindo um vídeo seu, a chance dela dar o próximo passo, né? Se você quiser e puder oferecer alguma coisa para ela, é muito maior do que os seus 30 segundos, né? Então eu gosto e continuo batendo na importância desses conteúdos mais longos, tanto que eu vou fazer mais. Não, isso foi uma coisa que você sempre falou, né? De vez em quando você tem até umas postagens assim meio provocativas, né, em relação ao perecimento do conteúdo, na Sim. verdade, né? Porque ele realmente é muito perecível e dificilmente buscável, né? Na verdade, é não buscável, É. né? E diferentemente do YouTube, você consegue ir lá buscar com uma sequência bacana, você coloca as palavras-chave lá e você acha aquele conteúdo com muita facilidade, né? E de uma pessoa que teve um envolvimento maior com você, né? Sim. E seja para quem está vendendo curso, seja para quem quer divulgar o seu negócio, ou para quem quer simplesmente ensinar alguma coisa, é muito mais significativa essa audiência, né? É. É mais difícil de construir, mas ela é muito poderosa, assim. Eu vou te falar que na Ozzy mesmo a gente teve alguns resultados incríveis em alguns lançamentos de curso da gente, e eu dou, assim, quase total crédito ao fato da gente estar sempre produzindo para o YouTube, sabe? A audiência real, cativa que a gente foi gerando no YouTube, porque é uma galera que tem uma relação diferente. Não é só aquela relação rápida, é um pessoal que vai lá, assiste, fica, sabe? Então, minha meta esse ano é convencer o máximo de pessoas que ainda não está produzindo para o YouTube que comece a produzir para o YouTube, que é uma escola de vida, sabe? É impressionante o negócio. Não, com certeza. E até para você fortalecer o seu conhecimento, né? Quando você ensina, Sim. você sedimenta muito mais, né, o seu conhecimento, né? E aí era um gancho que eu queria puxar com você, tanto esse seu lado de pesquisador, né? Mas assim, a gente vê muito, você falou de lançamento. Hoje, tem muita gente mesmo na internet, produzindo conteúdo, querendo ensinar os outros a fazer alguma coisa, mas essa pessoa nunca fez nada. Então, assim, são conteúdos vazios, superficiais, e não é à toa que o Johnny falou para mim, foi um tiro certeiro, né? Eu encontrei ali e tive a oportunidade depois de trilhar outros caminhos que eu não desprezo, mas assim, eu falo, já falei isso para você, já falei até num pré-lançamento lá Uhum. numa Sim. turma do XP, cara, que eu não achei conteúdo parecido. Isso eu acho que tem muito a ver com o lado de você ter feito um caminho que muita gente não seguiu, que para você foi natural. Você desenvolveu o lado acadêmico. Para quem não sabe, o Maurício é mestre e doutor em audiovisual, né? Então, para quem já tentou ou passou por uma vida acadêmica, sabe o quanto difícil é você entrar e mais difícil ainda você É, terminar, sim. né? A gente estava até num papo agora num outro podcast, a Renata falando, né, da finalização do doutorado dela, que foi super difícil assim para ela, e você tem que renunciar a muita coisa da sua vida, mas você fez esse caminho e depois foi pro digital, na verdade, né? Isso não aconteceu Na antes. verdade foi paralelo, foi muito doido na realidade. O mestrado não, o mestrado foi antes do digital, mas o doutorado ele começou e foi paralelamente ao meu doutorado, foi quando eu entrei no mercado digital especificamente, né? E é um lado que eu gosto muito e que eu prezo muito, assim, porque foram anos de esforço, né? Sentado num quarto escuro, assim, né? Pra gente criar uma imagem, não necessariamente assim, mas o que acontece? Eu desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, assim, quando eu vi, na verdade, a possibilidade de trabalhar com vídeo, eu abracei tudo que eu podia, fui estudar, fui fazer curso. Eu sempre acreditei, né, que
o estudo é o que te leva para onde você quiser. Velho, você quer aprender tal coisa? Você pode aprender qualquer coisa, velho. Só que você vai ter que ralar. Algumas coisas você até aprende rápido, tem outras que você vai demorar pra cacete pra aprender. Então eu sempre fui um cara muito estudioso. E principalmente, né, quando eu percebi que eu podia estudar as coisas que eu de fato amava fazer, né? Porque eu comecei a minha carreira acadêmica, digamos, né? Comecei minha carreira adulta, digamos, fazendo engenharia, que era uma coisa que eu não gostava. Eu não tinha prazer em estudar aquilo. Mas aí quando eu me larguei daquilo e fui entender, né, sobre som, sobre vídeo posteriormente, eu ficava com um gás danado para estudar, sabe? E no que eu ia estudando, eu ia aprendendo, ia aplicando, ia fazendo, e aquilo foi se tornando a minha profissão de fato. Só que o que acontece? Eu não me formei em audiovisual, né? E chegou um momento. Eu sou formado em arquitetura, na realidade. É um longo caminho, né? Mas chegou um momento que eu estava já trabalhando intensamente. Na época, eu estava finalizando muito filme, principalmente trabalhando com a parte de sound design. E aí eu fiquei com um estalo. Falei assim, cara, porra, tô fazendo muito filme, tá massa, tá sendo super gratificante. Só que eu queria entender mais o que eu tava fazendo. E aí eu pensei nisso, eu queria entender mais, só que não só o lado técnico, porque eu já tava bem na técnica, porque eu estudava muito e aplicava muito. Mas aí foi quando eu falei, cara, quer saber? Eu vou buscar um mestrado. Isso foi em 2011, né? Foi meio de 2011, mais ou menos. Fazer um mestrado, do nada, assim. Eu nem sabia exatamente o que era um mestrado, na realidade. Eu só sabia que eu queria ter uma oportunidade de estudar um pouco mais, né? Entender um pouco mais do que eu já aplicava ali. E aí eu fiz a seleção de mestrado na UNB. Eu falo, cara, que até hoje, assim, foi quase sorte, assim, passar. Porque eu não estava preparado para o que vinha pela frente naquele primeiro momento, assim. Mas como eu estava buscando um tema interessante, sacou? A minha, que depois se tornou-se orientadora, ela se interessou pelo trabalho, pela possibilidade. Ela viu um campo legal, que era a parte de som. E aí eu fui aceito, né? Passei na prova, tudo bem, estudei pra caramba, pra passar na prova, fui e Essa parte que comecei. não tem sorte, é a parte do suor. Exatamente. Não foi assim, ó, de repente ela gostou de você. Não, ela gostou do meu trabalho, mas se eu não tivesse passado nas provas, eu não teria Claro. entrado, né? E aí eu comecei a entrar nesse meio, cara, e comecei a estudar muito nesse lado mais acadêmico mesmo, assim, né? De começar a ler sobre teoria, sobre comunicação, sobre teoria do cinema e tudo mais, que era uma coisa que eu não tinha. Era exatamente isso que eu tava buscando, sabe? E eu me encantei tanto que eu, quando estava acabando o mestrado, não tinha nem defendido ainda, surgiu a oportunidade de fazer a seleção do doutorado. Falei, vou seguir, não quero parar aqui não, porque eu preciso de mais. E em 2000 isso era, fiz 2012, 2013 mestrado, meio para o final de 2013 eu fiz a seleção de doutorado, defendi meu mestrado em 2014, janeiro de 2014, em fevereiro eu já estava no doutorado. Detalhe, né? Com o meu filho nascido com 1 mês de vida, eu estava lá defendendo meu mestrado, Guerreiro, guerreiro, tem que respeitar. né? Tem que respeitar. Mas, cara, eu fiz isso, assim, porque eu gostei muito, saca? E era uma oportunidade meio forçada, né? Me forçava a estudar e a continuar a fazer as coisas que eu estava fazendo. E eu nunca parei de fazer a parte de realização, sacou? Eu nunca deixei de realizar porque estava dentro da academia. Então isso foi muito bom, porque uma coisa complementou muito. Porque eu estava estudando o que eu fazia e fazia o que eu estudava, sabe? E aí no doutorado realmente é muito puxado. Era para ter sido 4 anos, foram 5 anos, 5 anos e 2 meses na época. Mas deu certo. Mas foi isso, assim. Eu fui fazer doutorado e mestrado não para falar, né? Tanto que você mesmo falou, pô, você não fala muito sobre isso, né? É porque não é uma coisa que eu. Não é a bandeira, nossa, eu sou o doutor. Porque tem gente que só assina como PhD, saca? Cara, mas eu acho que é aí que tá. Os que assinam, Então, essa é a questão. entendeu? Mas assim, eu acho legal, assim, justamente porque você não fala, eu acho legal. Porque se você fosse mais um desses caras que fica rotando aí que é doutor, na verdade o cara já coloca doutor antes do nome, né? O doutor já faz parte do nome dele. Exatamente. É o doutor fulano de tal, ele nem aceita ser chamado de outra forma. Sim. Você é completamente oposto, você é um cara que vai fluido na tranquilidade com todo mundo, mas é até por isso que eu acho importante falar, porque assim,
Cara, você rolar hoje suas redes sociais, o YouTube, você vai ver muita gente vendendo coisa. Aí quando você vai ver aquela pessoa que diz que se tornou uma autoridade, né? Esse termo ficou comum aí no digital, né? Porque, sei lá, tá há 3 meses postando conteúdo. Uhum. É. Pô, Isso é uma questão, cara. E até esse termo, né, autoridade, ele é muito relativo, assim, porque eu não acredito que só vai ter sucesso quem for, né, quem tiver feito mestrado, doutorado, pelo contrário, mas a autoridade, isso é uma parada que me dá autoridade. Assim, ninguém pode discutir o quanto eu ralei para conseguir esse título, sacou? Não quer dizer que eu vou usar isso, mas, velho, é uma autoridade. No mínimo, eu estudei 7 anos a mais de audiovisual do que a do que maioria alguém, das né? pessoas. Então, isso é uma autoridade que ninguém pode tirar de mim. É um resultado que eu colhi, né? Assim como se você, pô, saiu do zero e fez tua carreira. Hoje você ganha, sei lá, 200 mil, 300 mil reais por ano fazendo vídeo. É uma autoridade, é fato, ninguém pode tirar isso de você, né? Mas Recebo. né? Mas sacou? Então as pessoas só têm que entender então a autoridade é algo que se constrói e ela pode vir de vários caminhos. Mas ela tem que ser uma coisa indiscutível, assim, sabe? Porra, velho, o bicho faz mesmo, assim. E aí eu tenho medo que as pessoas que às vezes botaram a primeira vez a cara na rua ali já são autoridades, né? Fiz meus 2 stories, eu já sou autoridade. E não é bem isso, é uma coisa que você construir. Você pode até começar a construir, você pode ir criando sua audiência. Mas a autoridade, ela leva tempo e ela leva resultado. É igual um romance, né, Maurício? Você não É, começa assim e tá apaixonado e casou e vai ter filho da noite pro dia, né? sim. Eu acho assim, na verdade, o que é muito legal da sua história é que é justamente o que você falou, né? Dessa sinergia de a prática tá complementando os seus estudos e os estudos estão complementando a sua prática. Porque, assim, no audiovisual, isso é muito claro, isso não é nenhuma crítica, não. Isso é até legal, porque te dá acesso à profissão com uma certa facilidade, né? Uhum. Mas, assim, a galera é muito prática, né? A galera muitas vezes se preocupa pouco em estudar. Isso é uma coisa que você fomenta bastante, né? Que as pessoas investam, às vezes, menos em equipamento, né? E mais na capacitação. Sim, cara, investe em livro, investe em tempo em assistir filme, por exemplo, já é um grande caminho, sabe? Isso. E o que eu acho legal, assim, porque o aprendizado, ele também é conteúdo, sacou? Isso que é massa, porque quando a gente fala sobre essa questão da autoridade e soma isso à questão da geração de conteúdo, isso acaba assustando algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que eu sei que fala, velho, não quero botar a cara nas redes porque eu não sei o que falar, ou eu não tenho o que falar. Eu não construí nada, quem sou eu para estar lá? Isso eu tenho certeza que isso trava centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que gostariam, às vezes, de ter um espaço na internet, mas não se sentem, né, como autoridade para falar. Porém, não é. Você não precisa ser autoridade para começar a gerar seu conteúdo. Mas você não pode se colocar como um se você não for. Aí, Perfeito. acho que é só isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque o que eu acho que é interessante você tá afim de começar a falar? Compartilha seu aprendizado, sabe? Pô, hoje eu aprendi tal coisa. E aí você compartilha isso, porque vai ter alguém que tá ali que não sabia aquilo ali que você acabou de falar, e você ajudou essa pessoa. Então você compartilhar a sua jornada, isso é uma maneira de ir construindo a sua autoridade. Se você evolui, as pessoas veem você evoluindo e você vai se tornando uma referência. Mesmo que você esteja começando, sacou? Eu acho que isso que é poderoso e que as pessoas às vezes travam e não veem. Tá? E às vezes tem gente que não vê isso e só quer ser autoridade do nada sem ter feito muita coisa, né? Tem sempre esse contraponto. Mas hoje eu incentivo, assim, todo mundo que quer começar a gerar conteúdo, cara, começa mostrando o que você está descobrindo. É a melhor coisa. Porque sempre tem alguém que não descobriu aquilo ainda. Esses dias eu me deparei, cara, foi engraçado. Eu sou fanático por vinho, né? E desde muito tempo já fiz curso, já viajei para tomar vinho. Tô sempre pirando nessa história. Mas esses dias eu vi um vídeo passou no Facebook, no meu feed, de um cara ensinando a usar um abridor de vinho que tem dois estágios. Que ele tem um pontinho assim, então aqui. Velho, pra mim, que já tô desse universo há muito tempo, é mais velho que andar pra frente, assim. Eu já sei. Mas quando eu olhei aquele vídeo, ele falou assim, o cara falando, olha o que eu descobri.
Eu passei a vida inteira abrindo via errado. E eu descobri que você tem 2 estágios no abridor. Aí eu olhei para aquele vídeo, assim, a primeira sensação que eu tive é assim, que besteira, né? A primeira reação, você... Aí eu parei para pensar e falei, cara, olha que legal. É uma coisa muito simples para quem sabe. Mas aí eu fui olhar os comentários, uma galera, velho, que massa, nunca tinha ouvido falar disso, não sabia que era assim. Pô, acabei de aprender uma parada nova. E aí eu falei, velho, olha que massa, como às vezes a simplicidade no teu aprendizado, no seu compartilhamento, ela é muito mais poderosa, e era um vídeo, inclusive, com bastante view, bastante interação. Ela é mais poderosa do que você chegar e falar, é assim porque eu falei que é assim. Eu sou o sabidão, sacou? Cara, e você falou aí total, eu lembrei até do... Comentava aqui com você, né? Até mandar um abraço aqui pro Alan e pro André, né? Que apesar de não parecer, eles cuidam do meu treino. Eu que não faço a minha parte. Mas ele falou uma coisa muito legal pra mim, cara, quando ele explicando o porquê de cada coisa, né? Ele falou, cara, você tá com um menino pequeno aí em casa agora, observa aí seu filho. Antes de agachar, o que ele fez? Eu falei, sei lá, meu irmão, faz tanta coisa que ele... Não, pô, ele andou e depois ele conseguiu agachar. Então, como é que o pessoal... Como é que uma pessoa chega na academia e um professor diz que ele não pode fazer um agachamento? Ela chegou lá como? Se ela chegou andando, ela consegue fazer um agachamento. Sim. Mas às vezes ela vai precisar não usar uma carga, não... Então, assim... Cara, a gente tá cheio de exemplos que às vezes a gente ignora a simplicidade, né, dos aprendizados. E às vezes por a gente já ter adquirido aquele conhecimento, a gente acha que todo mundo já sabe. Mas não é isso, né? A prova disso é isso que você falou. É a maldição do conhecimento, cara. Eu li um livro tempos atrás, assim, na época eu tava fazendo 365 lá dos vídeos. Eu li um livro que ele falava sobre isso, que era sobre a maldição do conhecimento. Que ele fala disso. Uma vez que você sabe uma coisa, a tua cabeça, de uma maneira ilógica, ela não consegue saber, assim, perceber que as pessoas não sabem disso também. E é porque você sabe, aquilo não se torna menor, sacou? Na verdade, você parte de um princípio que a pessoa não sabe e aquilo pode ser ensinado, aquilo pode ser aprendido, aquilo vai ser aprendido. E eu acho, né, e aí é um outro lado, né, meu, que é muito forte, que é o lado pai, né? Eu tenho o Theo de 8 anos, tenho a Mia de 10 meses agora, que para mim a criança é o melhor professor para você nunca cair na maldição do conhecimento. Porque as coisas mais simples do mundo, eles não sabem fazer. Tipo, imagina, né? Tu que tem 2 filhos, e provavelmente você se lembra. Lembra a primeira vez que for tentar botar uma colher na boca desse menino? Tá doido. Você vai falar, velho, ferrou, ele não vai comer nunca na vida. Lascou, não consigo. Essa foi a sensação que eu tive a primeira vez que eu dei uma colher na boca do Theo. Ele pegou e, tipo, não sabia o que fazer, velho. E aí hoje o moleque tá lá, come tudo, corta, sabe? Então ele... É muito massa a gente ver como as coisas mais simples e banais que a gente faz no nosso dia a dia tem que ser aprendidas, sacou? E tem alguém que tá aprendendo isso agora, né? No caso desses fazeres básicos, né? As crianças vão mostrando isso pra gente o tempo inteiro. Toda vez que você vê uma criança fazendo alguma coisa pela primeira vez, ou tentando, você fala assim, velho, não vai conseguir. Tipo, a Mia agora que tá com 10 meses, né? Tá engatinhando. Cara, eu vi ela tentando sentar. Sentava, ela tombava pro lado, pra frente, pra trás. Hoje ela senta, fica em pé. Não tá andando ainda, mas é só questão de tempo, ela vai aprender. Questão de tempo. Não, eu tava olhando pros meninos lá. Aconteceu até... Soraya tá com muita raiva, eu sei, mas foi dar a caneta pros meninos começarem a tentar rabiscar. Primeiro dia não conseguiu nada, segundo, terceiro. Aí a gente lá, esses dias na correria lá em casa, nenhum dos dois estava na sala, eles estavam lá brincando tranquilo, mas a gente com a porta ali do lado. De repente tava muito silêncio, muito tranquilo. Cara, eles rabiscaram o sofá inteiro. Cara, E aí pronto, aprenderam, né? Só que não aprenderam no lugar certo. a duras penas eles A aprenderam. duras penas aprenderam, mas pô, a gente olhando foto, cara, os meninos mal conseguiam se arrastar, tentando engatinhar. E hoje corre de um lado pro outro, você fala, Samuel, vai lá e pega a bola amarela. Ele vai lá e pega. Sim. Dá pro seu irmão. Quem é seu irmão? De vez em quando erra, né? Mas assim, isso é legal estar atento para a pessoa que empreende. Ela tem diversos conhecimentos nos processos produtivos dela, nos processos internos, que ela poderia estar compartilhando. E aquilo é um conteúdo que vai ajudar ela com muita coisa. Então, por exemplo, ela acha básico, de repente,
que ela tem um cuidado na limpeza das bancadas. Uhum. Mas, poxa, que legal você compartilhar isso com as pessoas. Sim. E, de repente, se é uma pessoa que é mais reservada quanto a isso, e especialmente agora pós-pandemia, né? Muita gente passou por isso. Poxa, olha que conteúdo legal você mostrar como você faz a higienização lá do seu ambiente. Por exemplo, se você manipula comida, por exemplo, é ainda mais relevante, né? E, cara, e tudo isso é vídeo, né? É. Olha que doido, né? Isso que você falou agora me deu uma ideia, assim, e até uma percepção. Pelo menos eu não me lembro de ter visto, não sei, pode ser que não é da minha bolha também, mas já viu alguma loja de roupa ensinando a lavar as roupas? Não. E, pô, não seria super interessante como é que você lava uma roupa pra você não detonar a sua roupa? Então, não é padrão, não é todo mundo que sabe lavar a roupa, sacou? Ou sabe, mas será que é só bater na máquina? É quanto tempo? Como é que seca e tal? É um conhecimento muito. Parece até assim, pô, mas ninguém quer saber como é que lava a roupa. Quem disse? É uma necessidade, é uma dor. Para a maioria das pessoas. Quantas você já não estragou que Quantos você não não queria ter estragou? Que estragado? prendeu na máquina, ou que você meteu e não deveria, ou que você secou errado, ou não secou bem e ficou fedida. Tem várias coisas. Então, às vezes, é isso. É coisas que a princípio são banais e talvez de senso comum, que não são de senso comum. Velho. Não, o senso comum não existe, né? Na verdade, a gente é que. A gente se aprisiona É, nisso, né? E não. E muitas vezes deixa de. Cara, de ter uma conversa que você vai. Você vai resolver a vida da pessoa, você vai dar uma ideia de negócio pra pessoa. sim. E eu tenho muito essa visão, assim, do aprendizado, não só pelas crianças, mas pela relação que eu tenho, né, de ensinar as pessoas, de ser professor, de ter os cursos e tudo mais, e ter acompanhado centenas, milhares de pessoas na realidade, né, dentro da sala de aula, ou online, ou pessoalmente. Cara, tem sempre alguém aprendendo aquilo que você às vezes já sabe muito, sacou? E toda vez que alguém chega e faz aquela pergunta que naquele momento pode ser banal, né? E não existe pergunta banal na realidade, ela renova pra mim e fala: caramba, olha que massa, né? Mas no sentido de, pô, essa pessoa não sabe isso ainda. Ela tá aprendendo esse momento. E aí eu sempre me coloco, saca assim, pô, por exemplo, hoje, se eu quero fazer um vídeo desfocado, com fundo desfocado, eu sei muito tranquilamente como é que isso é feito, tem várias possibilidades de eu criar isso, beleza. Só que tem muita gente que não tem ideia de como isso é feito. E aí eu me lembro, a primeira vez, cara, que eu peguei uma câmera, uma DSLR, que eu conseguia desfocar o fundo, eu filmando assim, eu lembro, foi muito doido, mas eu lembro exatamente do momento que eu vi isso. Eu tava em Nova York, eu tinha comprado uma 7D, a gente tinha juntado uma grana, eu tinha viajado com a minha esposa, minha atual esposa, né? Na época a gente era noivo. E a gente tava lá, eu tinha comprado uma 7D, primeira DSLR que eu comprei. E eu cheguei no hotel com ela, meu relógio estava em cima da cabeceira, assim, eu peguei a lente e desfoquei, assim. Eu falei, caraca, agora eu sei desfocar o fundo. E aquilo foi muito mágico, velho, porque eu falei, pô, entendi como é que esse negócio funciona, né? E aí é legal, porque às vezes a pessoa vem com uma pergunta que é simples, né? Simples para mim, que sei, né? Mas para ela, às vezes, é uma pergunta desafiadora, que pode transformar ela, né? Não, e se você parar pra pensar na importância disso, cara, se você não quer ajudar alguém, pensa comercialmente. Tem muito mais pessoas com dúvidas simples do que com dúvidas avançadas, porque pouca gente chega avançado, né? Você pega qualquer coisa, você pega uma academia de jiu-jitsu, você tem 200 faixa branca, quantas faixa preta tem? É, Quantas pessoas chegaram num ponto no audiovisual, por exemplo, para estar no ponto que você chegou de finalização de filme, dessas coisas, ou quantos estão ali fazendo um evento mais simples, obviamente sem desmerecer, mas o acesso é mais fácil, os conhecimentos a adquirir são menores, né? Então, se o cara, ainda que ele não queira compartilhar simplesmente porque ele achou legal, né? Porque vai ser legal para a audiência dele, se o cara pensar comercialmente, ele deveria fazer esse conteúdo, sim, né? Porque com certeza ele vai ter muita audiência daquele conteúdo ali e a partir daquele ali ele pode ir aprofundando, né? O exemplo da roupa que você falou, cara, me veio aqui um monte de coisa, questão de hotelaria, né? Que trabalha de uma forma diferente, com diversos... pode falar. não, sim. Diversos tipos mais delicados de roupa, de toalha, e pô, vai atender pessoas diferentes, então o nível de exigência é muito maior.
porra, se a gente ficar aqui conversando, vai... Velho, tudo pode virar conteúdo. E às vezes as coisas que não pareciam que era conteúdo, né? E as pessoas estão precisando saber disso, saca? É bem isso, velho. Tem sempre alguém chegando, sabe? E é isso que é importante. A gente tem que tomar esse cuidado para não esquecer desse lugar, assim, das pessoas que estão chegando. Principalmente quem é educador, né? Quem, assim como eu, trilha essa jornada de criar conteúdo. Eu não posso chegar e partir do zero para fazer um conteúdo imaginando que todo mundo que vai assistir já sabe tal coisa, sacou? Então a gente, às vezes, tem que voltar, tem que explicar, tem que detalhar para que essa pessoa de fato aprenda, sabe? E uma coisa que é muito poderosa, velho. Quando você aprende alguma coisa com alguém, você lembra dessa pessoa. E se fosse, ainda mais se fosse uma coisa que você queria, ou você queria muito aprender, ou era um problema que estava muito sério, assim, tipo, velho, não consigo resolver isso aqui, tô com um problema X e eu vi no teu vídeo um canal que, no teu canal, um vídeo que resolvia esse problema aqui pra mim. Velho, a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Com certeza, assim como eu nunca vou esquecer de você, Maurício. E aí eu gostaria de encerrar, né, com um agradecimento. Tudo a ver com isso que a gente falou agora, né? Eu lembro, foi uma das últimas aulas do XP e eu não... Cara, eu tava voando, assim, com muita coisa, não tava entendendo nada. E eu falo, não, mas Maurício, mas cadê o negócio do que é esse tal desse infoproduto e tal? Aí você explicou com toda a paciência e o Mário depois ele, não, você não sabe o que é, olha isso aqui, ó, olha esse gerenciador de anúncio aqui. Cara, ele abriu na hora lá na aula, eu entendi mais ou menos e depois fui pesquisar, aprofundar e hoje eu consigo mais ou menos, não sou o maior especialista de nada, né, não vou aqui arrotar essa autoridade, mas desde lá venho buscando todos os dias, né, evoluir um pouquinho de cada vez, devagarzinho, mas é muito legal olhar para trás e falar assim, pô, cara, já fui de um lugar do ponto zero para um lugar bacana já. Né? Em muito pouco tempo, na verdade, né? Tu acelerou a tua trilha faz quanto tempo isso? Cara, isso vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos, mas quem já me conhece de outras caminhadas, né? De outras empreitadas e minha esposa, principalmente que está comigo, e aliás, se não fosse ela, por todo o apoio emocional e todo o apoio mesmo do que ela faz pela empresa, coisas que eu nem daria conta de fazer, essa parte toda administrativa, contábil, de negociar preço e tudo isso aí, ela toma conta disso daí, organiza tudo da melhor forma possível, coisa que eu não faria tão bem quanto ela faz. Mas esse suporte emocional, ela via que, cara, quando eu quero aprender uma coisa, eu pego para me dedicar assim o máximo. Então, na época que eu tava fazendo XP, era de manhã, de tarde, de noite. E muitas vezes eu não tava ouvindo no fone de ouvido, ela não aguenta mais ouvir a voz do Maurício. Eu falei, eu ainda aguento porque eu tô aprendendo, mas é porque era o tempo todo ali, toda hora. Mas, assim, legal, cara, assim, ó, eu sinto que me transformou, isso foi mais uma forma de eu me aproximar ainda mais do Johnny, né, que é um grande amigo meu, e que já tá na fotografia aí há muitos anos, né? Desde a época nossa de UNB, né? E até por isso a gente estruturou de uma forma que eu não pegasse carona com ele, porque isso não é legal, né? O legal é quando as coisas vão juntas assim, você vai convergindo. E aí ele faz as coisas dele independente, eu faço as minhas, a gente faz nossas coisas juntas e tudo flui da melhor maneira, né? Então, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa casa. E volte mais vezes pra gente gravar e tomar café.